A indicação por Lula de seu ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal gerou uma onda de comentários em que parlamentares e cidadãos comuns lembraram uma série de comportamentos do ministro que não são compatíveis com o cargo de ministro da Suprema Corte de um país. Cidadãos passaram a cobrar os senadores para que saiam de sua letargia e assumam o papel constitucional daquela casa legislativa. Alguns dos senadores já manifestaram seus votos contrários. O senador Magno Malta sugeriu: cobrem a declaração pública de voto do seu senador para depois não terem dúvida de quem é a culpa pelo Brasil estar cada vez pior. Quem indica é o presidente da República, mas quem nomeia é o Senado. Não podemos nos eximir dessa responsabilidade. O meu voto é não. O senador Rogério Marinho afirmou: a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal é um ato de jogar lenha na fogueira. Embora a indicação de um ministro à Suprema Corte seja uma prerrogativa do presidente da República, o nome indicado não representa a imparcialidade necessária para uma instituição que deve ser o bastião da justiça e da Constituição. Ao escolher um nome tão intrinsecamente ligado a um espectro político-ideológico, o governo não apenas desrespeita a essência da imparcialidade judicial, mas também sinaliza um desprezo preocupante pela estabilidade e harmonia nacional. A indicação de Flávio Dino é um espelho do acirramento e da divisão promovida pelo PT no país, uma decisão que politiza e diminui o STF. O senador Luiz Carlos Reis disse: Lula quer Flávio Dino no STF e os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes querem Paulo Gonet na PGR. A parceria paralela é a resposta para as pesquisas de opinião pública que apontam insatisfação com o STF? Esperamos contar com a colaboração do presidente do Senado para barrar os desmandos no sistema de justiça. Pacheco, essa é a hora de escrever a 57ª legislatura na história do Brasil. Chega de superpoder. O senador Reis compartilhou imagens da multidão que lotou a Avenida Paulista em protesto contra a morte de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, e disse: o povo não aguenta mais a politização judicial. A resposta está na rua, na Paulista, nos encontros de família, em todos os espaços. O grito é o mesmo: impeachment já. Após a confirmação da indicação de Dino, Reis publicou um vídeo do ministro Alexandre de Moraes e comentou: o ministro Alexandre de Moraes manifestou sua opinião. Eu digo, pode ser tudo menos republicanas as indicações. O Brasil anda em marcha ré. Será que não compreendem o tamanho da insatisfação popular? O senador Jorge Seife Júnior disse: sonhar não custa nada. Vem, Dino, vem. Será o primeiro indicado ao STF a ser rejeitado. Vai ser lindo. Seife compartilhou um print da postagem do ministro Alexandre de Moraes elogiando as escolhas de Lula e disse: se ele é a favor, nós temos motivos suficientes para votarmos contra. Contamos com todos os brasileiros para iniciar seus apelos aos senadores. Seife também compartilhou um vídeo de Flávio Dino avisando as plataformas de redes sociais que o tempo da liberdade de expressão acabou no Brasil. E disse: mais um tirano no Supremo? Mais um inimigo da democracia e da liberdade de expressão? Vamos para cima, Brasil, precisamos de vocês. Dino não. O senador general Hamilton Mourão questionou: Dino era magistrado e virou político. Agora quer voltar à magistratura? Será capaz de agir de forma justa, imparcial e diligente? O senador Marcos Rogério disse: a indicação de Flávio Dino ao STF é a confirmação de que Lula não busca pacificação, ele quer confronto. Tá na hora do Senado Federal mostrar que não é apenas um carimbador de indicações.
O senador Carlos Portinho afirmou: perderam todo o pudor. Aliás, o pouco que restava a esse governo Lula. Não é um advogado notável, sua indicação é estritamente política e, neste caso, a Constituição não autoriza. Nem notável político é. Que o diga sua atuação à frente do Ministério da Justiça, a prova da sua incompetência máxima. Vai passar vergonha. O senador Flávio Bolsonaro disse: é um descaramento e um absurdo indicar Flávio Dino para o STF. A Suprema Corte precisa de gente qualificada e técnica, não de um político profissional que vai usar todos os seus poderes para proteger os esquemas do PT e os amigos, além de fazer avançar as pautas da esquerda, como aborto e legalização de drogas. Essa dupla, Lula e Dino, são as verdadeiras ameaças à nossa democracia. O STF não pode ser um órgão político, a corte dos amigos. Isso é inadmissível numa democracia. Lula indicar um amigo extremamente íntimo é um atrevimento gigantesco com o Congresso Nacional e com o Brasil. Cobre o seu parlamentar para que este absurdo não passe no Senado. O Senado Federal tem a obrigação moral de rejeitar o nome do perseguidor de políticos, Dino, para o STF. Ele alertou: se depender de Lula e de seu indicado ao STF, a liberdade de expressão acabará. O senador Isalci Lucas subiu à tribuna do Senado e alertou longamente sobre os riscos da indicação. Ele lembrou que Dino se recusou a entregar provas requisitadas pela CPMI e chegou a destruir essas provas, que o ministro recusou convites e até convocações feitas pelo Congresso Nacional, que foi um péssimo governador do estado com o pior IDH do país. Isalci alertou: se esta casa aprovar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que ele fez, da desconsideração que ele teve com o Congresso Nacional, e se tiver apoio aqui dos senadores, é porque alguma coisa estranha está acontecendo. Ele acrescentou: eu espero, sinceramente, que na sabatina da CCJ a gente possa, de fato, dizer não a esse absurdo em que eu não sei qual é o interesse, qual é realmente a negociata ou as negociações que foram feitas ou até as ameaças que foram feitas ao Executivo para encaminhar esse nome aqui para o Senado Federal. O senador Eduardo Girão também transmitiu seu alerta da tribuna. Ele apontou que Lula está colocando o símbolo da revanche, colocando o símbolo da vingança, do deboche. Girão disse: o STF a gente já questiona por ser muito político, tribunal politiqueiro. Vai colocar um político nato lá dentro? É muito estranho. O senador Sérgio Moro disse: no final, toda a conversa do Lula sobre diversidade era só conversa. Sequer foi cogitada uma mulher na lista dos favoritos. Prevaleceram as razões políticas. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge,
e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados e impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores, como a Folha Política, têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares, sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere mesmo com uma ordem de soltura da Procuradoria-Geral da República. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que nos acompanham nessa segunda-feira, dia 27 de novembro, nessa tarde, depois de um final de semana muito movimentado e um começo de semana mais movimentado ainda, né? Onde nós fomos surpreendidos agora com a notícia de que está confirmado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou para o STF nada menos do que o ministro da Justiça, Flávio Dino. Sim, indicou o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Como pode? Com todo respeito à pessoa, não entro na questão de pessoa, mas vamos pegar a figura do ministro. Vamos pegar o espírito do governo Lula, que diz que veio para pacificar o país. Está colocando o símbolo da revanche, colocando o símbolo da vingança, do deboche. É assim que vai pacificar o Brasil? Os sinais são completamente trocados. Os valores estão investidos na nossa nação. Um ministro que sabotou, boicotou a CPMI. Eu participei, eu estava lá, o senador Exalci também. Fez de tudo para obstruir as investigações, até as imagens não entregou do seu Palácio da Justiça, do seu gabinete. Tinham 200 câmeras, 2 entregou e depois disse que não tinha mais, foi apagada. Onde a dama do tráfico circulou, não junto a ele, mas aos seus assessores no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não tinha nenhum controle de acesso. Não se tem uma prévia no Ministério da Segurança Pública. O ministro que vai lá na comunidade lá da Maré e não vem aqui na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, ele vai totalmente sem nenhum tipo de proteção. Lá no Rio de Janeiro, uma das comunidades mais perigosas. Mas aqui na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, ele faltou audiências. É muito estranho, sem falar no desastre que foi a sua gestão à frente do Maranhão, deixando cidades entre as mais violentas do mundo. Pobreza demais no Maranhão. Aliás, o STF a gente já questiona por ser muito político. Tribunal politiqueiro. Vai colocar um político nato lá dentro? Eu vejo assim um quadro no Brasil hoje, um quadro negro, assim, um estado preocupante com a democracia. Um discurso bonito, todo mundo fala em democracia, mas na prática nós vivemos hoje um estado de ditadura. E o início não, a implantação do comunismo no Brasil. Essa decisão de hoje, de mandar aqui para o Senado o nome de Flávio Dino para compor o Supremo Tribunal Federal, eu fico imaginando aqui até que ponto o Senado vai chegar se aprovar esse nome para o Supremo. Recentemente, como foi dito aqui pelo senador Girão, e eu participei ativamente das reuniões da CPMI, o ministro Flávio Dino não só desconsiderou, desprezou, ignorou o Senado Federal, o Congresso Nacional, no momento que sequer encaminhou para essa casa um requerimento aprovado por unanimidade
na CPMI? Unanimidade. Nós aprovamos um requerimento solicitando as imagens das câmaras do Ministério da Justiça, porque nós já sabíamos que a Força Nacional estava do lado do Ministério no dia 8 de janeiro. Nós já sabíamos, e eu fiz um relatório de 2.576 páginas, mostrando claramente com provas, com mensagens, com quebra de sigilo, que o governo federal poderia ter evitado o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E o ministro, durante mais de um mês, deu uma enrolada na CPMI, dizendo que só poderia mandar se tivesse autorização do Supremo. E, por incrível que pareça, o Supremo determinou a entrega. E ele simplesmente não encaminhou. E fica por isso mesmo. Agora, eu fico imaginando uma pessoa como essa no Supremo Tribunal Federal, com mandato vitalício, não é? E com o perfil que ele tem. E olha que ele é senador. E olha que foi governador. E, por sinal, um péssimo governador. É o pior IDH do Brasil, está exatamente no Maranhão. Então, eu fico assim, ansioso para ver, mas me preocupa se essa casa aprovar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que ele fez, da desconsideração que ele teve com o Congresso Nacional. E se tiver apoio aqui dos senadores, é porque alguma coisa estranha está acontecendo. Talvez algo semelhante ao que aconteceu na véspera da votação da PEC 8, onde o ministro aqui chegou a ligar para cada um dos senadores. Para mim não ligaram, mas ligaram para grande parte dos senadores e senadoras dessa casa. Então, eu fico aqui imaginando como seria um Supremo, não é, que não respeita o Congresso Nacional, onde depois de aprovada a PEC, ameaças foram feitas aqui ao líder do governo, ao presidente do Senado, ao presidente do Congresso, como se estivesse recriminando a nossa votação, como se nós tivéssemos a obrigação de votar o que eles determinam. Então, eu espero, sinceramente, que na sabatina da CCJ a gente possa, de fato, dizer não a esse absurdo, que eu não sei qual é o interesse, qual é realmente a negociata ou as negociações que foram feitas, ou até ameaças que foram feitas ao Executivo para encaminhar esse nome aqui para o Senado Federal. Eu, desde o início, manifestei aqui a minha preocupação com o objetivo principal do ministro Flávio Dino, que era já começar a implantação da Guarda Nacional aqui no Brasil. Eles não querem a polícia militar por ser uma polícia do Estado. Ele quer uma polícia do governo, assim como acontece em outros países, como, por exemplo, na Venezuela, na Colômbia. São guardas que são vinculados e são subordinados ao Executivo. Então não é polícia de Estado como a nossa polícia militar, que passa governo e entra governo, eles são uma instituição. Então eu lamento muito, né, esse desafio, que eu não sei até que ponto existe aí alguma manipulação com relação a isso, né, de ter encaminhado hoje, na manhã de hoje, ou anunciado o encaminhamento do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Eu já quero aqui antecipar meu voto, né, e vou trabalhar isso na CCJ, aqui no plenário, para que o Senado acorde, para que os senadores não admitam nenhuma chantagem, não é, como tentaram fazer aqui durante a votação da PEC 8. E a PEC 8 é apenas relacionada às decisões monocráticas. E isso vai para o plenário, para o pleno deles. Nós temos ainda uma discussão que nós temos que fazer na CCJ com relação à criminalização das drogas, a questão do mandato. Tudo isso tem que ser ainda avaliado, né, e aprovado o mais rápido possível, até porque isso já foi discutido por diversas vezes na liderança aqui do Senado. Então, eu já faço aqui um apelo para que os senadores tenham um pouco, né, de reflexão sobre isso, né? Imagine o ministro Flávio Dino, que já é assim como ministro, que é subordinado ao Executivo, que deve satisfação aqui no Congresso Nacional, e da forma como ele desprezou, como é que ele vai se comportar como semideus lá no Supremo Tribunal Federal. Então eu quero aqui alertar toda a população. Nós não podemos admitir
que tenhamos uma pessoa que desconsidera a democracia de fato, porque no discurso, o discurso deles é de democracia, mas que na prática são ditadores, né? São pessoas que querem a miséria de todos. Essa questão do IDH no Maranhão não é só incompetência, não, é o planejamento deles. O governo comunista, eles querem isso, que todos fiquem dependendo do governo, todos vivendo na miséria, todo mundo dependendo do Bolsa Família, todo mundo tendo que pedir bênção todos os dias para o governo de plantão, né, com apoio aí desses comunistas. E é isso que nós temos que defender. Nós não podemos admitir, né, a ida do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal da forma como está sendo orquestrado. E tudo isso combinado, né? Esse almoço, jantar aí que foi feito pelo presidente com os ministros do Supremo para negociar essas indicações, e me preocupa muito também, não o conheço, mas o fato de você ter um procurador indicado por ministro do Supremo é um absurdo, porque o que a gente tem que preservar é a independência do Ministério Público com relação ao Judiciário. Imagine uma combinação de acusação do Ministério Público combinado realmente com os ministros do Supremo. Qual é a decisão que vai acontecer? A Procuradoria-Geral da República tem que defender os interesses, o contraditório daquilo que é discutido no Supremo Tribunal Federal. E com essas indicações, com essas manipulações, com essas articulações que são feitas, me preocupa muito a nossa situação, de fato, da democracia. Então, presidente, eu espero agora que essa PEC seja votada imediatamente na Câmara. O que me preocupa já não é se vai ser ou não votado ainda este ano, porque sequer, né, as medidas provisórias estão sendo indicadas os seus membros, exatamente por essa disputa de poder também entre Câmara e Senado. A maioria das medidas provisórias, aliás, as últimas medidas provisórias, sequer foram indicados os membros. E a gente, para não deixar caducar, a gente tem votado, né, assim, carimbando aqui no Senado, e muitas delas o Executivo transformando em projeto de lei com regime de urgência, que exatamente começa lá na Câmara e termina lá na Câmara, a última palavra é deles, sendo que nós temos, não é, essa tradição, e é legal, a questão da paridade Câmara-Senado. Nós somos uma casa revisora, nós não somos aqui um cartório. E também quero dizer aos ministros do Supremo, quando disseram que lá não tem covarde, que não tem medrosos, quero dizer que aqui também não. Aqui também não tem covardes e medrosos. E eu espero que aqueles senadores que foram chantageados, que receberam ameaças de julgamento de processo, que eles possam reagir e não admitir aqui, né, em função de pressão, em função de ameaças, o nome de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. É um caos para esse país, né? Imagine esse senhor que é senador, mas que não respeita o Congresso, não é, assumir uma cadeira vitalícia no Supremo Tribunal Federal. O que ele vai fazer? Se ele já não respeita hoje, como ministro, não responde aquilo que foi inclusive votado por unanimidade aqui, imagine o que ele vai fazer depois. Então é um alerta que eu faço aos colegas senadores, porque nós não podemos admitir isso, não é possível que a gente vá continuar aqui passivamente aceitando o que está acontecendo no Brasil.